até hoje é um grande mistério. Quantos tentaram explicar este mistério? Mas será que existe uma explicação? Será que existe alguma explicação? Nesta região morava uma família. A família de seu Geraldo. Pequeno fazendeiro, mas ambicioso. Extremamente ambicioso. Sua filha era linda. Luísa Helena, filha única de seu Geraldo. Ele colocava toda a sua expectativa, toda a sua esperança de dias melhores em Luísa Helena. Um casamento portentoso com alguém, nossa, riquíssimo. E havia esta possibilidade. Luísa Helena estudou, jovem bonita, jovem culta, jovem romântica. Mas o destino não quis que ela casasse com um homem rico. O destino quis que ela se apaixonasse por Cláudio. Quem era Cláudio? Cláudio, um rapaz bonito. Cláudio, um rapaz de boa presença. Mas um rapaz de pouca cultura e principalmente de pouquíssimo dinheiro. Filho de um colono. De um homem que trabalhava na fazenda de seu Geraldo. E o amor proibido aconteceu. Ele, Cláudio, se apaixona por Luísa Helena. E Luísa Helena se apaixona por Cláudio. Era uma história de amor. Um amor proibido. Jamais, seu Geraldo, jamais o pai iria permitir que aquele namoro se transformasse em noivado, casamento, jamais. Cláudio era um rapaz pobre, bom, mas pobre, bom, mas inadequado, segundo as perspectivas de seu Geraldo para sua filha. Os sonhos do pai, ela morria de medo do pai. Se o pai descobrisse. Até que um dia o pai descobriu os passeios de finais de tarde. Um dia, seu Geraldo surpreendeu ela abraçada a Cláudio. A surpresa dele, o deixou paralisado. E logo depois, ele começou a gritar: Você não podia ter feito isso com seu pai! Você não podia ter feito isso! Você escolheu esse borra-botas, esse pobretão, E assim, ele proibia aquele namoro. Você está expulso daqui! Ele coloca Cláudio para fora. Não só Cláudio, mas sua família toda. Cláudio tenta argumentar, ele gostava de Luísa Helena. Vai embora! E você, minha filha, é uma decepção. Eu criei você com todo carinho. Escolhendo o melhor para você, boas escolas, e quem você escolhe? Essa porcaria, esse porqueira, esse filho de pobre, essa pessoa que nunca poderia dar nada a você nem a mim. Daqui pra frente, você nunca mais, mas nunca mais mesmo vai vê-lo. Jamais você vai vê-lo. E pode ir para o seu quarto. E de lá você não vai sair. Ele acompanhou Cláudio indo embora. A família de Cláudio escorraçada da fazenda. Luísa Helena, como ela chorou, como ela sofreu. Ela amava, ela adorava, ela venerava, ela idolatrava. Ela gostava de verdade, gostava de Cláudio, e Cláudio gostava dela. Ela esperou. Durante dias, ela esperou que Cláudio fizesse alguma coisa, a viesse buscar. Quem sabe ela sonhava. Ela ouvia histórias de fadas. Quem sabe num belo cavalo ele viria buscá-la. Quem sabe ela sonhava. Em sua poesia, ela via a chegada dele para carregá-la, para tirá-la daquela angústia, daquele sofrimento. Mas ele não veio. Ela pensou que ele tinha ido embora, não foi. Ele arrumou emprego ali pertinho e pensava:
Um dia eu vou tê-la. Um dia ela vai ser minha. Enquanto isto, o pai, seu Geraldo, apressava o final da história. Havia um rapaz filho de um riquíssimo fazendeiro, Márcio, o nome dele, que gostava de Luísa Helena. Quantas vezes ele propôs namoro para ela e a resposta sempre foi a mesma: não, 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 não e não. Sempre não. Mas Márcio era aquilo que o pai dela queria. Márcio representava o futuro daquela fazenda, o futuro daquela família. O pai trancou Luísa Helena no quarto. Ela chorava, só chorava. O pai viu que teria que fazer mais alguma coisa e apelou. Apelou para a chantagem emocional. Filha, seu pai vai falir. Sua família precisa de você, filha. Seu pai precisa de você, sua mãe. Ele não te merece esse carinha, essa porcaria que você arrumou. Ele foi embora, te deixou, só queria o meu dinheiro, o seu dinheiro. O Márcio, case com ele, filha. Pai, eu não gosto dele. Filha, não é uma questão de gostar. O amor vem com o tempo. Você salva a tua família, salva teu pai, salva tua mãe, salva nossa terra. Eu estou endividado, casa com ele, filha. 2 meses, 3 meses, e Cláudio não vinha. Cláudio gostava e continuava a gostar dela. A amava desesperadamente, loucamente. Planificava, mas fazer o quê? Como ele poderia romper aquela barreira que foi criada? Ele pensava como, mas isto para ela era como se fosse o sinônimo do abandono. Cláudio a esqueceu. Por isso, os apelos do pai foram atendidos. Pai, eu caso com Márcio, pai. Chorando, ela comunicou a sua decisão ao pai. Eu caso com o Márcio, pai. O casamento é marcado. Tem que ser apressado, tem que ser depressa. Os convites elaborados, a festa preparada, o vestido de noiva foi comprado feito. Não havia tempo. Antes que ela se arrependesse, pensava o pai, ela tinha que casar. No dia do casamento, no dia mais feliz. Não, no dia mais infeliz de sua vida, no dia fatídico do casamento. Ela vestida de noiva, mas de repente ela começa a sentir um terror dentro de si, uma angústia enorme. Como casar com quem ela não gostava? Ela gostava de Cláudio e relembrava aqueles momentos, aquelas tardes maravilhosas, aqueles passeios ao pôr do sol. Ela lembrava de tudo isto, Ela não podia casar. Não, ela não podia casar, mesmo que Cláudio não gostasse mais dela. Ela continuava amando Cláudio, continuava adorando Cláudio. Mas o casamento, os convidados, todo mundo por ali, o vestido de noiva, de repente fazer o quê? A angústia, ela tinha que fugir. Fugir do quê? Fugir para onde ela não sabia. Só sabia que tinha que fugir, desaparecer, sumir. Por isso sai correndo. Ela corre, pega aquela estradinha pouco movimentada. E a fatalidade, um carro que passava. Um carro que naquele momento passava. E ela foi atropelada, vestida de noiva. Ela morreu no dia de seu casamento. No dia marcado para o casamento, ela morreu. E aonde está o mistério desta história? Aonde está o mistério? O mistério começou pouco tempo depois. Quanta gente jura ter visto Luísa Helena vestida de noiva, com o véu balançando ao vento, correndo em noites por aqui. Luísa Helena, mas ela morreu, como aparece? Dizem, juram, dezenas de pessoas da região dizem, já viram Luísa Helena. Por quê?
Por que Luiz Helena não encontrou a paz? E Cláudio costuma vir periodicamente para tentar ver Luiz Helena. Nunca viu. O pai, seu Geraldo, o ambicioso homem, o causador de tudo isto. Ele, desgostoso, cheio de remorsos, bebeu e perdeu tudo isto. Mas por que Luiz Helena? Por quê? Por que Luiz Helena ainda aparece em noites de luar por aqui? Por quê? O que parecia ser uma história de amor entre Luísa, Helena e Cláudio, na verdade é uma história de karma, uma história já vivida em outras vidas entre Luísa, Helena e o seu pai Geraldo. Em outras vidas, Geraldo tirou a vida de Luísa e Helena. Eles ganharam uma nova oportunidade e vieram nesta vida e encarnaram nesta vida o papel de pai e filha, para pagar os erros, para se darem bem, para se amarem, para juntos construírem a felicidade. E o pai Geraldo, quando Luísa e Helena quer viver o amor, quer ser feliz, o que o pai faz? Aquela raiva do passado, aquelas correntes obsessoras do passado, de novo encarnam em Geraldo. E Geraldo começa a destruir, começa a tirar a paz de espírito da filha. E a filha, a cada dia de sua vida, ela passa a viver perturbada. Ela passa a ser sufocada, angustiada, encurralada por esses espíritos obsessores. No dia do casamento, quando ela já está vestida de noiva, com certeza esses espíritos obsessores, o que faz? Vem novamente para tirar a vida de Luísa e Helena. Naquele momento, quando Luísa e Helena se punham a pensar, a chorar, essas correntes, esses espíritos obsessores começam a dizer na cabeça dela: vai ao encontro de Cláudio, vá ao encontro de Cláudio, abra essa porta. O que ela faz? Nos seus últimos passos de vida, ela vai em busca do amor, ela vai em busca do homem que ela ama. Essas mesmas correntes espirituais, com certeza, criou esse atropelamento. Naquele momento, com certeza, eles empurraram ela. Por que ela volta ao local? Por que ela visita esse local? Por que ela corre vestida de noiva? É para assustar o pai, para destruir o pai, junto com outras correntes de espíritos obsessores que passam a encostar no pai, isto virando uma guerra espiritual. O pai começa a beber, o pai começa a chorar, o pai começa a se destruir e a perder tudo. E eles terão que voltar novamente a uma nova vida para resgatar este erro, para pagarem os seus pecados, para se unirem novamente. Porque a vida não acaba quando nós fechamos os olhos. A vida não acaba quando a nossa matéria morre. Aí sim começa uma nova vida. Aí sim nós vamos para a vida eterna na casa do Pai. Quando chegamos lá em espírito, se nós cumprimos a nossa missão, nós ficamos para sempre morando na casa do Pai. Se não cumprirmos, nós voltamos ao plano terra para pagar tal missão. Entre o céu e a terra existem mais coisas do que nossa vã filosofia possa imaginar. Esta, mais uma história que o povo conta. Esta história dá arrepios só de nela pensar, relembrar. Era uma noite escura como esta, e nesta estrada, uma viatura da polícia rodoviária passava, patrulhava normalmente, mas de repente, ao passar a viatura, uma mulher sai do meio do mato. Ela estava desesperada, ensanguentada, e gritava: salvem meu filho, salvem, 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 salvem meu filho. Os policiais pararam e começaram a ouvir o que aquela mulher dizia. Ela em desespero: eu joguei meu filho, calma dona, conta.
E ela começou a contar, em voz entrecortada, desesperada, ela dizia: eu e meu marido e meu bebê, vínhamos tranquilamente por aqui. Foi quando de repente meu marido perdeu a direção, o carro entrou no mato e eu vi, ia cair numa ribanceira. Eu sabia, todo mundo ia morrer. Eu peguei meu filho e joguei para salvá-lo. Peguei meu nenê, salvem meu nenê, salvem. Aonde está a criança? Está no mato. Os policiais procurando lanternas. Aonde estaria a criança? Deveria estar desacordada, não chorava. De repente os policiais encontraram a criança. A criança estava ensanguentada, a criança cheia de sangue. A criança estava viva. Está viva, dona? Eles correm na viatura, eles chamam o resgate. Olha a criança, leva para o primeiro hospital. A criança levada. Os policiais então, a notícia para a mulher: a criança estava bem. Dona, cadê a dona? Dona, a dona deveria ter caminhado para onde estava o carro, lá no fundo. A mulher havia entrado no meio da escuridão, praticamente desapareceu, praticamente sumiu. Dona! Os policiais procurando, mas o carro do acidente lá no fundo da ribanceira. Outras viaturas chegavam ali também. E outros policiais foram até o carro acidentado. A ribanceira era terrível, o acidente terrível. Se a criança não tivesse sido arremessada, jogada, no choque, fatalmente teria morrido. Mas e a mulher? Dona! A mulher não respondia. Foi quando outros policiais vieram abanando a cabeça, aquele ar triste, aquele ar: não podemos fazer nada. O carro lá, a lanterna, iluminando a cena tenebrosa, a cena terrível. No volante, debruçado, aquele que seria o pai da criança, morte instantânea. Ao lado, uma mulher que deveria ser tia, sei lá o que, era a quarta pessoa do carro. Mas a mulher vestia aquele conjunto bege, uma blusa cinza, igual a roupa que a mãe vestia. Quantas pessoas estavam no carro? Aquela mulher poderia explicar. Foi quando os primeiros que atenderam, os primeiros policiais, se aproximaram e arregalaram os olhos. Não era possível. Aquela mulher que estava dentro do carro, era a mulher que havia chamado. Que havia gritado: salvem meu filho. Era aquela mulher. Depois se constatou: aquela mulher teve morte instantânea. No acidente ela morreu. Mas se morreu no acidente, como pôde ter subido a ribanceira? Como pôde ter pedido ajuda para que salvassem seu filho? Ela o salvou. Era a mãe da criança, salvou. Mas salvou como, se ela já estava morta? Como querer explicar? De que maneira querer explicar essa história? A mulher morta chamou a polícia. A mulher que pediu o resgate. Como explicar? Não sei. Ele tá lá, moço, vai lá, Ele tá lá, joguei ele pra... O médico francês Allan Kardec, no Livro dos Espíritas, ele nos explica e nos ensina que o espírito nunca deixa a matéria no momento do acontecimento da morte. Ele fica do lado da matéria, às vezes levado por outros espíritos. Mas nesse caso, Gil, o espírito dessa senhora deu forças para ela caminhar, para ela andar, mesmo depois de morta.
para vir em busca de socorro, para salvar uma outra vida, para dar vida a um outro espírito na continuidade da sua missão kármica aqui na Terra. No momento em que ela pedia por socorro para aqueles policiais, era um momento em que o espírito e a matéria buscavam forças dos céus. Então, naquele momento, depois de ela pedir ajuda, ela sai, ela vai ao local aonde a matéria está morta. Foi por isso que os policiais, naquele momento, levaram um susto quando encontraram o corpo da mulher que pediu ajuda, da mulher que procurou ajuda para seu filho. O espírito, depois de conduzir a matéria até os policiais, esse mesmo espírito levou a matéria para o repouso da vida eterna. Não sei. Só sei que entre o céu e a terra existem mais coisas do que nossa vã filosofia possa imaginar. Esta é mais uma história que o povo conta. É mais uma história que o povo conta. Medo, medo, uma história verídica que aconteceu na região sul de São Paulo, no bairro da Pedreira. Uma história de medo. Quando ela acordou naquela manhã, ela estava com medo. Medo, 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 medo. Medo, pavor, terror. Mas por quê? Tinha sido apenas um sonho, um pesadelo. Uma noite mal dormida, mas quando acordou, parecia que ela tinha vivido um filme de terror, um momento de terror. Aquela folhinha, ela tinha visto uma folhinha, sexta-feira, 13, e a folhinha estava manchada de sangue. Justo ela, Rosana, casada, bem casada, trabalhava fora, seu marido Theo ganhava bem, a casa até que razoável, ao pé daquele morro no bairro da Pedreira. Por que tanto medo? Ela não sabia explicar. Durante todo aquele dia, ela via, em sua mente, vinha a folhinha manchada de sangue. 13, dia 13, 13, sexta-feira, sexta-feira 13. Na noite seguinte, ela teve o mesmo sonho, aquele sonho que a aterrorizou, aquele sonho que se repetiu naquela, em outra e mais outra noite. Noites, 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 noites e mais noites. Com o mesmo sonho, a folhinha manchada de sangue, sexta 13, sexta 13, sexta 13. Quando haveria uma nova sexta-feira 13? Ela foi conferir no mês seguinte. No mês seguinte, faltava um mês para a próxima sexta-feira 13. E naquela noite, aquele sonho mais apavorante ainda. Um caixão. E em cima do caixão a folhinha manchada de sangue. Sexta-feira 13. Ela já não comia mais, não dormia mais. O marido ria. Que é isso? Que é isso? Isso não existe. Que bobeira. Para de infernar sua vida com isso. Para! Mas ela não parava, não conseguia. Tremia, tremia. Foi à igreja, acendeu velas, mas nada diminuía o medo, o pavor, o medo que ela sentia. Sexta-feira 13, sexta-feira 13, sexta-feira 13, sexta 13, que medo! Medo. Ela teve outro sonho terrível. Ela se via morta e em cima de seu corpo a folhinha. Agora, a sexta-feira 13 se avizinhava, se aproximava. Chegou a semana, segunda-feira, dia 9, 10, 11, 12, 13. Não, ela tinha medo, pavor,
para de sonhar, ela rezava. Ah, eu não quero mais sonhar, eu não quero mais, eu não quero mais, eu não quero mais. Mas sonhava. Dia 10, terça-feira, ela contava as horas, ela via aquela folhinha, jogou fora e aquele sonho na quarta. Ela estava no ponto de ônibus, veio um bandido e atirou nela, mas não atirou com um revólver, atirou com uma folhinha, e na folhinha, sexta-feira 13, não, aquilo era um pesadelo, aquilo era um terror, aquilo não podia continuar, quinta-feira 12. Quanto tempo faltava? 36 horas, mas como demorava para passar o tempo? Quinta-feira, 10 da noite, ela chorava. Não queria deitar, não queria, tinha medo, medo. Muito medo, terror. Deitou, levantou. Dorme, mulher, dizia o marido. Meia-noite, sexta-feira 13. Não vou fechar os olhos. Não, mas o sono vinha. Não. Não quero dormir. Eu tenho medo de não acordar. 2 horas da manhã, ela levanta, faz café que não toma. 3 horas, faz um chá que não toma. 4 horas, ela fica andando. 6 horas, o despertador tocou. Seu marido levantou, vamos. Todo dia, 6h30, o casal saía para trabalhar. Trabalhava no centro, na região da Paulista. Chovia, e como chovia, quanto caía de água. Ela, sexta-feira 13, não vou trabalhar, não vou sair hoje, não. Vamos, mulher, não vou, eu tenho medo, o marido saiu. Ela ficou, se trancou, uma vizinha chamou, ela abriu a porta. Não quero falar. Trancou a porta, chovia, torrencialmente chovia. Bairro da Pedreira, zona sul da capital paulista. Chuva. E de repente, aquele barulho. Aquela casa, ao pé de um morro, de repente o desmoronamento, o morro desbarrancou, a terra soterrou a casa de Rosana. Gritos, chama o bombeiro, chama os bombeiros. Os bombeiros vieram, cavaram, lá estava Rosana, caída, os olhos bem abertos. Rosana, aquela expressão de medo, aquela expressão de terror. Rosana estava morta. O sonho, os pesadelos, tudo dizia sexta 13. E ao lado do corpo, uma folhinha indicando o dia, sexta-feira 13. Que explicação se poderia dar a este caso? O plano espiritual nos ensina, nos mostra que os mortos, os nossos ex-ancestrais, têm força no plano terra. E o que aconteceu com Rosana? Ela foi vítima de uma corrente obsessora, de espíritos do mal, que veio ao plano terra para perturbar a vida dela. Naquele dia que ela teve o primeiro sonho, uma corrente de espíritos do mal se apoderou do espírito de Rosana. E daquele dia em diante, não deu mais sossego para Rosana. Todos os dias perturbava, roubava-lhe a paz de espírito, lhe colocava o medo, o terror, até que Rosana foi vencida por eles. E quando aconteceu? Essa sexta-feira 13, chovia. Isto aumenta o medo, isto favorece aos espíritos obsessores. Eles ganham mais energia, mais força no plano terra, porque a natureza fica mais a favor deles. Então, quando Rosana morreu,
ela já convencida da morte, pela perturbação dessas correntes malignas, essas correntes perturbadoras, ela busca a folhinha, com a sexta-feira, o dia 13. Isto mostra que nós precisamos defendermos dos espíritos obsessores, dos espíritos do mal, porque eles têm esta força para nos conduzir ao álcool, ao vício e até nos levar à morte, roubando a nossa paz de espírito. Seria esta a explicação? Não sei. Só sei que entre o céu e a terra existem mais coisas do que nossa vã filosofia possa imaginar. Esta, mais uma história que o povo conta. Uma história impressionante. Impressionante sob todos os aspectos. Uma pequena cidade do interior. Um casal que se amava. Um parecia haver nascido para o outro. Dirce havia nascido para Otávio e Otávio havia nascido para Dirce. Tudo corria bem. Adolescência, ele se formou no 2º grau científico da época e agora ia estudar, segundo aquilo que seus pais orientavam e queriam. Iria fazer medicina. Naquela época, nossa, o top era estudar no Rio de Janeiro, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E ele ia estudar, ela iria esperar, é lógico. Aquele amor não tinha tempo, não importava 1 ano, 2, 3, 4, 5, não importava. Uma cena bonita. Dias antes de partir, ele pega uma flor, entrega uma flor para ela, e junto com a flor, a aliança. Aliança de noivado, aliança de compromisso, aliança que era uma promessa. E um pedido, o pedido de me espera, e a promessa do eu vou voltar. E ele foi para o Rio. No Rio de Janeiro, começou a estudar. O que ninguém sabia e nem poderia saber. Dirce, aquela irmã dela, Adelaide. Adelaide gostava de Otávio também. Não, lá em Minas, ela nunca demonstrou isto. Mas agora, ele foi para o Rio e ela viu uma chance, viu uma oportunidade. Ela também foi para o Rio, e no Rio se insinuou para ele, e no Rio deu bola para ele. Ou ele não entendeu, ou fingiu que não entendeu. Não quis nada com ela, revoltada, ela rejeitada, ela com dor de cotovelo. Ela começou a fazer aquela intriga. Rejeitada, ele não quis nada com ela, então ela começou a mentir. Você é noivo da minha irmã, você é bobo, você é um bobo. Você pensa que ela gosta de você? Você é bobo. Você é bobo, você pensa que ela gosta de você? Ela sai com o Toninho, o filho do vendeiro. Ela sai desde muito tempo atrás. Como você é bobo. Você pensa que ela gosta de você? Ela gosta é do padrão de vida que você vai dar a ela. Ela te trai. Decepção. Ele, cabisbaixo. Ele vai chorar num canto. Enquanto isso, Adelaide agora precisa complementar aquela intriga. Naquela mesma noite, ela vai para Minas e chega para a irmã. Olha, eu preciso te contar uma coisa. Eu sei que isso vai te magoar. Eu sei que isto vai acabar com a tua vida. Mas no Rio de Janeiro, ela inventa, era mentira, outra mentira. Uma complementando a outra, mas ela inventa. No Rio de Janeiro, o Otávio é um mulherengo. Ele sai com qualquer menina.
Ele namora uma, outra, fica com esta, com aquela outra. E tenho certeza, ele vai te escrever terminando o noivado. Realmente, 2, 3 dias depois, chegava uma carta, sem maiores explicações. Otávio, ele estava pensando que Dirce o traía. Otávio terminava o namoro. Dirce tira a aliança, coloca num envelope e manda para ele. Decepcionado, ele, Otávio, nunca mais voltou para aquela cidade. O tempo passou, o tempo continuou a passar. Otávio, agora médico, conheceu uma outra moça, casou com ela e o tempo passou. Ele precisava esquecer e tentava, fingia que gostava, mas não gostava de mais ninguém, sempre gostou só dela. 20 anos, 25, 30, 40 anos. Ele já havia mudado para São Paulo. Ele montou uma clínica, e boa clínica aqui em São Paulo. Uma noite, 40 anos depois, tudo havia mudado na vida de Otávio. Até viúvo, ele havia ficado. Sua esposa havia morrido. Numa noite, ele, olhando para o céu, vendo as estrelas, começou a lembrar de Dirce. Dirce, ele nunca esqueceu. Dirce, ele relembrava aquele tempo, aqueles passeios, relembrava o amor e se perguntava: como é que pode, como eu pude me enganar tanto? Ele não dormiu naquela noite. No dia seguinte, ele foi para o hospital, para a clínica, na ronda costumeira. Ele para num dos quartos, entra. Que coisa estranha. Ele parecia conhecer aquela pessoa que estava naquele leito. Ele pega a lista para ver o nome. Adelaide. Seria aquela que um dia poderia ter sido a sua cunhada, a irmã de Dirce. Ele começa a conversar com ela. E ela começa a dizer: Otávio, sou eu, Adelaide. Me desculpe do quê? Me desculpe, eu sei que estraguei sua vida, me desculpe. Desculpe do quê? E aí ela revela: foi tudo mentira. Foi tudo mentira. Dirce sempre te amou e eu inventei para ela que você também a traía. Foi uma intriga, uma fofoca, me desculpe. Aonde ela está? Ela mora aqui em São Paulo também. Ela mora aqui. Aonde? E ela dá o endereço. No dia seguinte, ele vai até lá. Naquela noite, ele não dormiu. Ele ia rever Dirce. Ele ia ver a musa de sua vida. Ia ver a sua fada, o seu grande amor. 40 anos depois, como ela estaria? Ele procura aquela rua. Encontrou. Olhou uma igreja. Ele manda chamar Dirce. Ela deveria ser ali um colégio também. Ela deveria ser professora, diretora. Dirce vem. Quando ele olha para ela, Dirce era uma freira. Ele pergunta: você não casou, não é? Ela falou: casei. Casei com Cristo. Aí ele começa a contar para ela. Somente ontem, 40 anos depois, sua irmã Adelaide me contou uma mentira. Você acredita em mim, não acredita? E ela diz: eu acredito, porque Adelaide já havia me contado. Há 5 anos ela havia me contado da mentira. Só que eu sou freira, não poderia te procurar. Mas ontem você não viu Adelaide, porque Adelaide já morreu há 5 anos. Há 5 anos Adelaide está morta. Não, eu a vi ontem. Eu a vi. Nos arquivos do hospital não constava nada. Mas ele leu aquele nome.
não constava nada. Dirce era freira. A partir de então, sempre, ele vai nas missas, ele vai no convento, ele vai na igreja para olhá-la. Ela também o olha, e no ar fica uma promessa, não para esta vida, para uma outra vida, para um outro plano, para um outro planeta. Porque o verdadeiro amor não morre. E a pergunta que se faz: por quê? Por que Adelaide voltou? Por que depois de morta, 5 anos depois, ela volta para revelar a verdade? Por quê? Por quê? Por quê? Para responder a este porquê, ninguém melhor do que Robério de Ogum. Por quê? Porque o espírito dela, Gil, vivia no plano espiritual em trevas, em dor. Lá de cima ela olhava para a terra e via a separação, o mal. E aí ela tinha dor de alma. Ela imaginava a irmã separada do homem que amava. O espírito, ele vive, quando ele deixa a matéria no plano espiritual, uma espécie de videotape de tudo que ele fez aqui na terra. E aí a dor é grande. E Deus permitiu que ela viesse ao local de trabalho do Otávio, e ali num leito ela se materializasse, se incorporasse, se comunicasse numa outra matéria, para revelar a Otávio, para contar a Otávio a verdade, Gil. E naquele momento, ela deu a Otávio e à mulher que ele amava o direito de serem felizes, de continuarem sentindo o amor da alma, apesar de não terem o amor da carne. Mas com certeza, quando eles deixarem a matéria e que forem para o plano espiritual, lá eles viverão na casa do Pai o amor eterno, o amor que nunca mais irá acabar, que nunca mais irá se separar, porque aqui eles cumpriram a missão, eles fizeram do karma o resgate do erro de vidas do passado. Com certeza, esse amor continuará no céu e para a vida eterna. Entre o céu e a terra existem mais coisas do que nossa vã filosofia possa imaginar. Esta, mais uma história que o povo conta.